Oiê! Gênesis 38. Aqui a gente tem uma interrupção da história de José. Ai, desculpa pelos latidos dos meus totozinhos. A gente tem uma interrupção da história de José para a gente ouvir, para a gente saber, aprender, né, sobre Tamar e Pérez, porque os dois eles vão estar na genealogia de Jesus. Então, é, inclusive eu queria até dar essa dica para vocês quando a gente está lendo a Bíblia, como ela diz respeito a Jesus, né? Ela anuncia que Jesus virá, ela fala da missão de Jesus, do que ele faz por nós, do porquê ele veio aqui na Terra, fala de quando ele vai voltar. Então a Bíblia é sobre Jesus, ok? Então quando a gente está lendo, é interessante a gente prestar atenção e tentar identificar qual a relação daquilo que a gente está lendo com Jesus Cristo, ok? Nesse capítulo aqui, no caso, a gente vai aprender que duas pessoas aqui estão na genealogia de Jesus. E por isso, provavelmente, teve essa interrupção na história para falar sobre essas duas pessoas que são Tamar e Pérez. Tamar e Pérez estão no contexto dos filhos de Jacó. Jacó, a gente tem Abraão, né? Abraão, Isaac, Jacó. Jacó teve 12 filhos, né? Cada filho corresponde a uma tribo de Israel. Jacó é Israel, ok? Lembram que Deus mudou o nome dele? Então, Jacó tem 12 filhos. E Tamar vem de Judá, um desses 12 filhos. Ela tá ali na família, ela entra para a família como a esposa de um dos filhos de Judá. Tá? A gente vai ler essa história agora para entender o que acontece. Vamos lá. Judá e Tamar. Por este tempo, Judá se separou dos seus irmãos e foi morar na casa de um homem chamado Ira, que era da cidade de Adulã. Ali Judá ficou conhecendo a filha de um cananeu chamado Sua. Judá casou com sua. Com, Judá casou com ela e ela lhe deu um filho, a quem ele chamou Ela, ela ficou grávida outra vez e teve outro filho, a quem ela deu o nome de Onã. Depois ela teve mais um filho, em quem ela pôs o nome Selá. Judá estava em Quezibe quando esse menino nasceu. Judá casou o seu filho mais velho, com uma mulher chamada Tamar. O Senhor Deus não gostava da vida perversa que levava e por isso o matou. Então Judá disse a Onã: Vá e tenha relações com a viúva do seu irmão. Assim você cumprirá o seu dever de cunhado para que o seu irmão tenha descendentes por meio de você. Ora, Onã sabia que o filho que nascesse não seria considerado como seu. Por isso, cada vez que tinha relações com a viúva do seu irmão, ele deixava que o esperma caísse no chão para que o seu irmão não tivesse descendentes por meio dele. O Senhor ficou desgostoso com o que Onã fazia e o matou também. Então Judá disse a Tamar, a sua nora: Volte para a casa do seu pai e continue viúva até que o meu filho Selá fique adulto. Ele disse isso porque tinha medo que Selá fosse morto, como havia acontecido com os irmãos. Assim, Tamar foi morar na casa do pai dela. Passando algum tempo, a mulher de Judá morreu. Quando acabou o luto, Judá foi a Timnate, onde estavam cortando a lã das suas ovelhas. E o seu amigo Ira de Adulã foi com ele. Alguém contou a Tamar que o seu sogro ia a Timnate, a fim de cortar a lã de suas ovelhas. Então ela trocou de roupa, deixando de lado as suas roupas de viúva, cobriu o rosto com um véu e se disfarçou.
Em seguida, foi e se sentou perto da entrada da cidade de Enaim, que fica no caminho para Timnate. Ela fez isso porque sabia muito bem que Selá, que era homem feito já, que já era homem feito, mas Judá não havia mandado que ele casasse com ela. Não cumpriu o que prometeu. Quando Judá a viu, pensou que era uma prostituta, pois ela estava com o rosto coberto. Ele foi falar com ela na beira do caminho, sem saber que era a sua nora. E disse: Você quer ir comigo para a cama? Ela perguntou: Quanto é que você me paga? Ele respondeu: Eu lhe mando um cabrito do meu rebanho. Está bem, disse ela, mas deixe alguma coisa comigo como garantia de que você vai mandar o cabrito. Judá perguntou: O que você quer que eu deixe? Ela respondeu: O seu sinete com o cordão e também um bastão que você tem na mão. Então Judá entregou os objetos. Ele teve relações com ela e ela ficou grávida. Tamar voltou para casa, tirou o véu e vestiu as suas roupas de viúva. Mais tarde, Judá mandou seu amigo Ira levar o cabrito e trazer de volta os objetos que havia deixado com ela, mas Ira não a encontrou. Ele perguntou aos homens de Enaim se sabiam onde estava a prostituta que costumava ficar na beira da estrada. Aqui não esteve nenhuma prostituta, foi a resposta deles. Ira voltou e disse a Judá: Não encontrei a mulher, e os homens do lugar disseram que ali nunca havia estado nenhuma prostituta. Então Judá disse: Pois ela que fique com as minhas coisas, assim ninguém vai zombar de nós. Eu mandei o cabrito, mas você não encontrou a mulher. Passados uns 3 meses, foram dizer a Judá: A sua nora agiu como prostituta e agora está grávida. Aí Judá disse: Tragam essa mulher para fora a fim de ser queimada. Quando a estavam tirando da sua casa, ela mandou dizer ao seu sogro: Quem me engravidou foi o dono destas coisas. Examine e veja de quem são o sinete com o cordão e o bastão. Judá reconheceu as coisas e disse: Ela tem mais razão do que eu, pois prometi casá-la com meu filho Selá, mas não cumpri a promessa. E nunca mais teve relações com ela. Na hora de Tamar dar à luz, descobriram que ia ter gêmeos. Quando ela estava no trabalho de parto, um dos gêmeos pôs uma das mãos para fora. A parteira pegou uma fita vermelha e amarrou na mão dele. E disse: Este saiu primeiro. Mas ele puxou a mão e o irmão gêmeo nasceu primeiro. Então a parteira disse: Como você abriu caminho? E puseram nele o nome de Pérez. Depois nasceu o outro, o que estava com a fita vermelha amarrada na mão. E ele recebeu o nome de Zera. Capítulo 38, o que eu aprendo aqui, o que a gente pode aprender, tirar daqui, é que quando a gente fala alguma coisa, a gente deve cumprir o que a gente falou, para não provocar ira no outro, para não provocar o que aconteceu com Tamar aqui no caso, né? Ela queria ter filhos que fossem que dessem descendentes dela, né, do irmão mais velho, né, que havia morrido, e depois o outro irmão que não queria dar descendentes para o irmão mais velho, e depois o terceiro filho que o pai lá, o Judá, nem mandou com medo de ele morrer também, né. Então a gente tem que cumprir o que a gente fala. É muito importante a gente dizer, a gente ter uma palavra e aquela palavra ser confiável, né? Isso é muito importante, a gente precisa exercitar isso, né? E uma outra coisa que eu gostaria de falar sobre isso é que Tamar, ela foi muito corajosa, né? Nessa atitude que ela teve, porque como a gente viu aqui, a gente pode entender que era um costume da época, né? Matar a mulher,
qualquer prostituta queimando ela viva, né? Então ela corria esse risco de, se identificassem que ela estava fazendo uma prática dessa, ela poderia ser mandada pro fogo, né? Literalmente, nesse caso, né? Então, ela foi muito corajosa, mas e essa atitude dela garantiu que a linhagem que a gente vai ver adiante, né, que chega até Davi e depois chega até Jesus, fosse conservada, que essa linhagem não se perdesse ali pelo caminho, simplesmente pelo fato de o marido, né, o primeiro marido ter morrido. E ele morreu porque ele não agradava ao Senhor. Então Deus não permitiu ele ter filhos e ceifou a vida dele mesmo, né? Ele era mau, como diz aqui. Mas no meio de toda a maldição de morte, no meio de problemas e dessa bagunça toda, Deus transforma a maldição em bênção. E um dos filhos que Tamar, né, enfim, que teve, né, teve a prostituição de Tamar, teve Judá, né, se deitou com uma prostituta. Então, ele, no meio dessa bagunça toda, Deus achou um jeito de trazer bênção, né, de algo bom acontecer. Então, apesar de a gente viver momentos muito conturbados, muito nebulosos, a gente tem que tentar olhar o que aquilo está tentando nos ensinar. Por que aquilo está acontecendo? No meio disso tudo, o que eu posso aprender disso? O que eu tiro? Como que eu posso crescer com isso? Não deixar aquela situação ser em vão, entende? Todo mundo passa por dificuldade, todo mundo vai passar. Mas quando a gente enfrenta alguma coisa, a gente precisa ter essa frieza de buscar o que você pode tirar daquilo, entende? Deus tirou a continuação de uma linhagem que chegaria até Jesus aqui. Só isso, né? E a gente, na nossa vida, no nosso dia a dia, o que a gente tira do que a gente vem enfrentando? Dessa pandemia, enfim, de tudo que tem acontecido. Ok, gente, era isso que eu tinha para o capítulo 38. Amanhã a gente encerra a semana com o 39. Vejo vocês lá!